Carros costumavam durar facilmente 2 décadas, hoje, mal chegam a 5. E isso não é coincidência ou azar, há um sistema por trás disso. Fabricantes europeus estão literalmente programando o desgaste em seus sistemas. Tenho provas disso. A BMW fala internamente de um ciclo de vida estratégico para componentes. A Mercedes define metas precisas de durabilidade. A Volkswagen calcula friamente o ponto de reparo econômico para que as oficinas gerem o máximo de receita. Isso não parece uma conspiração, mas sim estratégias claramente documentadas, reveladas por meio de apresentações internas e conferências com fornecedores. Imagine, um componente é projetado para falhar após exatos 120 mil quilômetros. Outro contém plástico que se desintegra após 7 anos, não importa o quão pouco você dirija. E o pior, por apenas 20 euros a mais por veículo, essas peças podem durar 3 vezes mais. Mas por que fazer isso se carros quebrados vendem novos? É exatamente esse o raciocínio por trás disso. E agora vem a prova decisiva. No Simpósio Internacional do Automóvel de Viena, em 2019, um engenheiro da BMW fez uma apresentação intitulada Durabilidade Otimizada dos Componentes para as Exigências do Mercado. Isso se traduz, e os componentes devem funcionar pelo tempo legalmente exigido, e nem um dia a mais. Lá, foi explicado abertamente que a BMW projeta apenas componentes não críticos para durar 15 mil quilômetros. Não porque tecnicamente não pudessem durar mais, mas porque peças muito duráveis reduzem as vendas de carros novos. Até mesmo o motor a diesel N47 foi mencionado. Sua corrente de distribuição está localizada na parte traseira do motor, quase impossível de ser reparada, e geralmente quebra entre 10 mil e 15 mil quilômetros. Os reparos custam entre 3 mil e 5 mil euros, muitas vezes, uma perda total para o carro. Ainda mais chocantes foram os documentos vazados de um fornecedor do grupo Volkswagen em 2021. Eles dividiram os componentes em 3 categorias: vida útil de campanha, eles só precisam durar até o fim da garantia; vida útil econômica, eles devem falhar exatamente quando os custos de reparo excederem 40% do valor do veículo; e vida útil técnica, eles poderiam durar mais, mas não precisam. E é justamente esta última categoria que imediatamente cai no fim da lista na pressão por economia. A transmissão DSG é um exemplo perfeito de desgaste planejado. Internamente, a mecatrônica fica em uma placa de circuito, diretamente acima do fluido de transmissão quente. Todo engenheiro sabe, o calor destrói componentes eletrônicos. No entanto, eles a colocaram exatamente ali. O resultado? Falhas após apenas 80 mil a 120 mil quilômetros, com custos de reparo em torno de 2.500 euros. Oficialmente, a Volkswagen alegou que esse arranjo economizava espaço. A verdade, um protetor térmico por 30 euros poderia facilmente ter estendido a vida útil em 10 anos. A Mercedes não é melhor. As matrizes de qualidade de 2020 afirmam, em preto e branco, que os componentes devem atender apenas à durabilidade adequada ao mercado. No motor a diesel ON 651, as aletas de controle no coletor de admissão são feitas de plástico, em uma área que atinge temperaturas de 200 graus Celsius. Elas se deformam e falham após 100 mil a 150 mil quilômetros. O resultado: falha do motor. A versão de metal custaria 8 euros a mais. A Mercedes optou pelo plástico. Se essa sabotagem deliberada te deixa irritado, então clique no botão de inscrição imediatamente, porque agora vou mostrar mais 6 falhas de design que podem custar milhares de dólares. A troca de guias de metal por guias de plástico para correntes de comando é a bomba relógio mais perigosa em um motor. Hoje, todos os fabricantes alemães dependem de guias de plástico que se desintegram entre 100 mil e 150 mil quilômetros, com consequências catastróficas. Isso economiza 15 euros por veículo, mas garante falhas futuras. Os motores N20 e N47 da BMW são particularmente notórios. As guias de plástico tornam-se quebradiças devido aos ciclos de calor, quebram e expõem a corrente de comando. Se a corrente saltar, as válvulas atingem os pistões, a extremidade do motor. O reparo custa 4 mil euros. No pior dos casos, um novo motor é necessário. A resposta da BMW às reclamações: as peças funcionaram dentro dos parâmetros esperados. Coincidentemente, esses parâmetros terminam precisamente no vencimento da garantia. A Audi está adotando a mesma abordagem. Toda a família de motores E8 tem guias e tensores de plástico. Os fóruns estão cheios de relatos de defeitos que variam de 80 mil a 120 mil quilômetros. Primeiro, você ouve um ruído durante uma partida a frio, esse é o sinal de alerta.
Quem ignora e continua dirigindo por alguns milhares de quilômetros corre o risco de uma falha grave no motor. Uma substituição custa 3.500 euros porque todo o motor precisa ser removido. E a Mercedes está indo ainda mais longe com os motores M271 e M272. Não apenas as guias da corrente são feitas de plástico, mas também as engrenagens do eixo de equilíbrio. Estas se desgastam prematuramente, a distribuição muda e o motor inicialmente funciona de forma irregular antes de morrer completamente. Em vez de um recall, houve apenas uma chamada à ação de boa vontade, mas apenas para clientes que protestaram com bastante veemência e puderam fornecer um histórico completo da concessionária. O absurdo disso, guias de metal já existem há muito tempo. Os fabricantes japoneses provam que existe outra solução. Lá, as guias metálicas duram tanto quanto o motor inteiro. E fornecedores independentes oferecem guias metálicas de reposição para esses motores alemães, elas custam talvez 50 euros a mais do que as peças de plástico. No entanto, as grandes marcas continuam a depender do plástico porque reparos constantes são simplesmente mais lucrativos do que um componente único e duradouro. Mas não se trata apenas de peças mecânicas. Hoje, até as funções do seu carro funcionam como iogurte na geladeira. A BMW cobra 18 euros por mês por bancos aquecidos, mesmo que a tecnologia já esteja integrada. A Mercedes garante uma aceleração mais rápida por meio de uma taxa anual de 500 euros, mesmo sendo apenas uma mudança de software. E a situação fica ainda mais perigosa quando os chamados recursos vitalícios são repentinamente desativados após o término da garantia, forçando atualizações de software caras. Por exemplo, o Connected Drive da BMW inclui serviços básicos como dados de trânsito em tempo real para o sistema de navegação. A assinatura expira após 3 anos. O hardware continua recebendo os dados, mas a BMW os bloqueia até que você pague 69 euros por ano. Seu sistema de navegação, que custou 2.000 euros, é neutralizado artificialmente. A Volkswagen vai ainda mais longe com o WeConnect, o controle remoto do ar-condicionado, o visor da posição de estacionamento e até mesmo alguns alertas de segurança só são acessíveis por meio de assinatura após o período de teste. Um dia, seu aplicativo funciona, no dia seguinte, ele cobra 9 euros por ano para desbloquear recursos que já estão integrados ao carro há muito tempo. E o sistema MUX da Mercedes leva o prêmio. Após o término da garantia, certas funções exigem atualizações de software, que custam de 300 a 500 euros na concessionária. O impressionante é que essas atualizações se tornam necessárias justamente quando outros trabalhos são necessários. De repente, o sistema de infoentretenimento fica lento, os comandos de voz falham, e a solução padrão da concessionária é uma atualização cara que resolve os problemas apenas temporariamente. A Tesla começou essa loucura, mas as fabricantes alemãs a aperfeiçoaram. Hoje, elas não vendem mais apenas um carro, elas vendem uma plataforma que força você a aderir a um sistema de assinatura sem fim. Funções que poderiam durar a vida útil inteira do carro são restringidas artificialmente. Assim, a propriedade de veículos gradualmente se torna um modelo de aluguel. Os fabricantes europeus abandonaram discretamente a galvanização completa de seus veículos, com consequências dramáticas. As partes visíveis da carroceria ainda são revestidas para garantir que permaneçam brilhantes durante o período de garantia. Mas, para estruturas de suporte de carga, subchassi e pontos de montagem da suspensão, agora são usados revestimentos baratos que falham após 5 a 7 anos. O resultado: os modelos Mercedes da série W204 em toda a Europa estão enferrujando nos suportes do eixo dianteiro. Esses componentes mantêm o motor e o chassi juntos, mas falham na inspeção técnica, MOT, após apenas 8 a 10 anos. Uma substituição custa 2.500 euros mais mão de obra. E a Mercedes? Eles oferecem garantia parcial, mas somente se você reclamar dentro de 10 anos. Depois disso, eles simplesmente dizem, desgaste normal. A BMW também é afetada. Na série 90, os suportes do eixo traseiro estão se soltando do assoalho da carroceria porque a ferrugem enfraqueceu o metal. Esse era um defeito relacionado à segurança do qual a BMW estava ciente, mas só foi mitigado em versões posteriores com placas de reforço. Os proprietários de veículos mais antigos ficaram com os custos, mesmo sendo claramente uma falha de projeto. No grupo Volkswagen, as mesmas medidas de corte de custos são evidentes em todos os Audi, VW ou Skoda com 5 anos de uso. As linhas de freio enferrujam, os componentes do chassi se desintegram, os sistemas de escapamento se dissolvem. O motivo: em vez de galvanização a quente, eles usam uma fina camada de galvanoplastia.
Parece idêntico quando novo, mas assim que a superfície é danificada, a corrosão se espalha rapidamente. A dura verdade, marcas japonesas e coreanas continuam a depender da galvanização completa. Um Mazda com 10 anos de uso enferruja menos do que um Audi com 5 anos. A Hyundai oferece uma garantia de 12 anos contra a ferrugem por perfuração, enquanto os fabricantes alemães oferecem apenas de 3 a 6 anos e atribuem qualquer dano além disso a influências ambientais. A ferrugem foi reintroduzida deliberadamente nos carros para garantir as vendas de reposição. Mas o ápice dessa estratégia é a troca de bombas d'água mecânicas por elétricas. No passado, as bombas mecânicas duravam toda a vida útil do motor, 300 mil quilômetros ou mais. As bombas elétricas, por outro lado, param de funcionar após 60 mil a 100 mil quilômetros, custam de 600 a 1.200 euros para substituir, se falharem, paralisam todo o motor. Os fabricantes sabiam disso, e insistiram mesmo assim. A BMW foi pioneira nesse desenvolvimento com o motor N52, a roda de plástico dentro da bomba se esfarela, peças obstruem o sistema de arrefecimento, os rolamentos queimam e a eletrônica de controle queima. Se a bomba falhar, o motor superaquece em minutos. A explicação oficial da BMW: bombas elétricas são mais eficientes. A economia de combustível de 1% é desproporcional ao total de falhas planejadas. Os motores da série EAA da Volkswagen vão ainda mais longe. Suas bombas d'água falham com tanta frequência que agora há um número crescente de alternativas disponíveis no mercado de reposição. A peça original possui elementos plásticos diretamente na zona de maior aquecimento, eles se deformam e começam a vazar. Em alguns modelos, a corrente de comando precisa até ser removida para substituição, transformando um componente que custa 200 euros em um reparo que custa 1.500 euros. As concessionárias VW agora estocam essas bombas como peças de desgaste normal devido à alta demanda. A situação na Mini também é sombria. Os motores fornecidos pela BMW têm bombas que falham repentinamente. A carcaça plástica do termostato integrado racha devido aos ciclos de aquecimento. Quando ele quebra, o líquido de arrefecimento escapa imediatamente. Motoristas relatam superaquecimento do motor sem qualquer aviso, com danos consequentes, como juntas do cabeçote queimadas ou falha completa do motor. A versão de substituição, aprimorada, da Mini dura apenas um pouco mais, mas não resolve o problema. Particularmente insidiosa, essas bombas são equipadas com sensores de temperatura que podem detectar falhas precocemente. A unidade de controle registra a queda na velocidade da bomba, o aumento do consumo de energia e a queda na vazão. Mas, em vez de emitir avisos, os sistemas permanecem silenciosos, porque defeitos repentinos geram significativamente mais receita para as oficinas do que medidas preventivas planejadas. E isso é apenas a ponta do iceberg. A alegação de óleo de transmissão vitalício é talvez a maior farsa da história automotiva. Os fabricantes selam as transmissões, removem a vareta, tampam o gargalo de abastecimento e alegam que a troca de óleo nunca é necessária. Na realidade, essas transmissões falham após 120 mil a 150 mil quilômetros porque o óleo já queimou e ficou contaminado. A famosa transmissão automática ZF8HP, instalada na BMW, Audi e muitas outras marcas, é oficialmente livre de manutenção. Mas a própria ZF recomenda intervalos de troca de 80 mil a 100 mil quilômetros. Se você ignorar isso, o óleo se transforma em uma lama preta que destrói engrenagens, embreagens e rolamentos. O resultado: falhas totais, com custos de reparo de 5 a 7 mil euros. O G-Tronic de 7 cilindros da Mercedes é ainda mais problemático. Além do óleo vitalício, ele possui uma placa de circuito que falha devido ao calor e à formação de depósitos. O óleo supostamente infinito se decompõe, forma partículas de sujeira e destrói a unidade eletrônica de 800 euros. Aqui, também, o cliente é induzido à ilusão de que a manutenção é desnecessária, quando, na realidade, a falha já está prevista. A solução da Mercedes para os problemas de transmissão? Em vez de trocar o óleo, o que teria evitado a falha, eles substituíram todo o corpo de válvulas. O preço: 2.500 euros. Um exemplo clássico de lucro planejado às custas dos clientes. A transmissão DSG da Volkswagen demonstra isso ainda mais claramente. As primeiras versões foram anunciadas como sem manutenção vitalícia. Após falhas massivas e ações judiciais coletivas, a VW silenciosamente alterou a recomendação para trocas de óleo a cada 40 mil quilômetros, mas sem convocar o recall do veículo ou informar os proprietários existentes. Milhares de transmissões falharam simplesmente porque o marketing era mais importante do que a tecnologia.
Isso mostra o quão calculado é. Cada especialista independente em transmissão troca o chamado abastecimento vitalício, prolongando assim a vida útil em 200 mil quilômetros ou mais. O óleo custa apenas 100 euros. Uma transmissão nova, por outro lado, custa 5.000 euros. Os fabricantes optaram deliberadamente por fazer os clientes pagarem em vez de mencionar honestamente a necessidade de manutenção. Eles transformaram um simples item de serviço em uma peça de reposição lucrativa. E o truque com as varetas de nível que desaparecem não é uma modernização, é intencional. Se você não puder verificar o nível do óleo sozinho, não notará que algo está errado até que o motor já tenha sofrido danos. Se não puder verificar o fluido da transmissão, não saberá que ele precisa ser trocado. Essa ignorância artificial mantém as oficinas lotadas. A estratégia da BMW com sensores eletrônicos de óleo está até documentada em seus próprios cursos de treinamento técnico. O sensor só alerta quando o nível do óleo está criticamente baixo, não quando o óleo está sujo, diluído ou cheio de lascas de metal. Os clientes permanecem cegos para a condição real do motor. É exatamente assim que a intenção é. Os documentos internos da concessionária também explicam o porquê. Sem varetas de nível, os clientes precisam ir à oficina para verificações simples. Lá, novos reparos são descobertos, por acaso. Esse conceito é chamado de Service Capture, e as próprias estatísticas da BMW comprovam. A eliminação das varetas de nível aumenta as visitas à oficina em 30%. Cada inspeção é uma oportunidade de vender trabalho adicional. A Mercedes vai ainda mais longe. Seus sensores de óleo são projetados para falhar após 100 mil a 150 mil quilômetros. A peça custa 50 euros, mas sua substituição em alguns modelos exige o rebaixamento do cárter de óleo, um reparo que custa 500 euros. Um sensor montado externamente seria facilmente substituível. Em vez disso, foi escolhida deliberadamente uma solução que resulta em custos máximos de mão de obra. E o pior de tudo, as varetas de nível da transmissão também estão faltando. Isso faz com que os clientes não saibam que o óleo deveria ter sido trocado há muito tempo. Os fabricantes falam em abastecimento vitalício, sabendo muito bem que a transmissão vai quebrar logo após o término da garantia. E quando isso acontece, os motoristas se sentem responsáveis por supostamente não terem realizado a manutenção, sem saber que a manutenção foi impossibilitada desde o início. Isso não é coincidência, é uma transferência deliberada de culpa. Essas 7 vulnerabilidades deliberadamente incorporadas custam bilhões em prejuízos aos motoristas europeus todos os anos. Não se trata apenas de qualidade decrescente, trata-se de durabilidade planejada sendo usada como arma para garantir que seu veículo se torne inútil justamente quando o fabricante quer lhe vender um novo. As guias de corrente de distribuição de plástico que poderiam ser feitas de metal por 15 euros a mais. As bombas d'água elétricas que morrem após alguns anos, enquanto as versões mecânicas duram toda a vida útil do motor. Os fluidos supostamente vitalícios que, na realidade, não são nada duráveis. O software que simplesmente desliga após o término da garantia. A proteção contra a ferrugem que não protege ninguém. Cada detalhe é calculado, documentado e, acima de tudo, rentável. Documentos internos comprovam. A BMW fala em durabilidade otimizada, a Mercedes em vida útil orientada para o mercado e a Volkswagen em limite econômico de reparo. Todos eufemismos para desgaste programado. E, no final, você paga o preço. Analistas do setor estimam que os consumidores europeus gastam 45 bilhões de euros por ano em reparos evitáveis. Dinheiro que só flui porque os fabricantes usam deliberadamente componentes que falham mais cedo. Isso não é coincidência, é um gigantesco mecanismo de redistribuição. Bilhões fluem dos orçamentos familiares comuns diretamente para os balanços das empresas. Mas agora você sabe a verdade. Você sabe que o relógio da morte de 100 mil quilômetros é real. Você sabe por que aquela peça de plástico quebrou. Você sabe que fluido vitalício não passa de uma jogada de marketing. Com esse conhecimento, você pode se defender. Troque aqueles fluidos supostamente livres de manutenção de qualquer maneira. Substitua o plástico por metal do mercado de reposição. Mantenha o que lhe vendem como livre de manutenção. E, mais importante, vote com seu bolso. Os fabricantes japoneses ainda confiam em guias de metal. As marcas coreanas oferecem garantias de 7 anos porque seus carros realmente duram. Cada compra de um carro alemão deliberadamente frágil recompensa essa exploração. Cada compra de uma alternativa confiável os pune. A indústria automotiva europeia já foi sinônimo de excelência em engenharia que durava gerações. Hoje, representa designs que duram apenas até pouco depois do término da garantia.
O que antes era um símbolo de confiabilidade agora é um modelo de negócios com números trimestrais, receita de assinaturas e substituições programadas. A herança foi traída, a fidelidade do cliente foi vendida e a longevidade se tornou desgaste sob demanda. Qual falha de projeto lhe custou mais dinheiro? Qual componente supostamente vitalício morreu logo após o término da garantia? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Cada história confirma o que descobrimos aqui. E se este vídeo ajudou você a evitar investir em uma bomba relógio, inscreva-se agora para mais verdades brutais do mundo automotivo. Porque na próxima semana, revelarei os 9 veículos europeus que, apesar da boa reputação, são, na verdade, bombas relógio perigosas. Principalmente o número 3, o problema no motor é tão comum que muitas oficinas independentes agora se recusam a consertá-los. O fabricante sabe disso, as concessionárias sabem disso, só os compradores não, até que seja tarde demais. Não compre um carro antes de ver este vídeo.